Eu não sei se você sabe, mas essa canção que nós acabamos de cantar ao Senhor é uma poesia, um salmo do rei Davi, que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, num contexto em que Davi ele já está perto, está próximo da hora da sua morte, e ele nasceu no seu coração o desejo de construir um templo para o Senhor. Um templo cheio de esplendor, cheio de glória. Um templo que pudesse manifestar um pouco do tamanho da glória de Deus. E já no final da sua vida, então, Davi, ele dá dos seus tesouros para Deus. Ele dá das suas riquezas, do seu ouro e muito do seu dinheiro como oferta para a construção desse templo que o seu filho Salomão iria construir. E Davi então exorta todo o seu povo, já no fim dos seus dias, a também ofertarem para a construção desse templo. E todo aquele povo, ele é tomado por generosidade, e eles vão trazendo ricas ofertas para a construção do templo que Salomão deveria então fazer. Davi deixa tudo pronto, Davi deixa a planta pronta, Davi deixa os servos prontos, Davi, ele recolhe os tesouros para que Salomão então pudesse fazer aquela obra. E quando Davi testemunha a generosidade do povo de Israel no fim da sua vida, ele entoa esse salmo ao Senhor. E ele reconhece: Tua, Senhor, é a grandeza, o poder. Foi o Senhor que se exaltou, o Senhor exaltou a si mesmo como chefe sobre todos os homens, sobre toda a terra. Teu é o reino, Senhor, é teu. Esse mundo aqui é do teu governo. E nós não cantamos, mas depois Davi continua: Senhor, quem somos nós para apresentarmos a Ti essa oferta? É tudo teu. Nós damos ao Senhor das suas próprias mãos, é tudo teu. Quem somos nós, Senhor? Tamanhas ofertas, tamanha riqueza nós vemos aqui, Senhor. Eu vejo aqui a Tua glória, o Teu reino, o Teu domínio. Tudo é Teu. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem é o dono. Nós estamos dando das Suas próprias mãos. Dinheiro. Dinheiro. Por acaso você já se questionou, meu irmão, meu amigo, de onde vem o dinheiro? Quem foi que teve essa ideia de inventar o dinheiro? Algo tão útil na nossa sociedade, algo que nenhum de nós pode passar sem o dinheiro. O dinheiro, de fato, é essencial. E a Bíblia diz que, de fato, o Senhor Deus, de alguma maneira, eu vou explicar isso, Ele criou o dinheiro. O dinheiro é criação, provisão, providência de Deus. Porque o Senhor Deus nos fez pessoas produtivas, trabalhadoras. O Senhor Deus nos fez produtivos, o Senhor Deus nos fez econômicos. Nós produzimos, mas nós não somos capazes de produzir tudo que nós necessitamos. Nós temos muitas necessidades. E nós não temos a capacidade de satisfazer todas as nossas necessidades com o nosso próprio trabalho. E por isso, nós trocamos entre nós o fruto do nosso trabalho. A nossa tendência é produzir pouco. A nossa tendência é nos especializarmos. Desde o início da criação. Quando nós vemos os filhos de Adão e Eva, desde o início, um se tornou pecuarista, um se tornou agricultor. A nossa tendência é a especialização. Porém, eu preciso do seu trabalho, você precisa do meu. As teorias econômicas clássicas dizem que no início essas trocas eram feitas simplesmente como trocas de mercadorias, como o escambo. Trocar.
Eu produzo batata, você produz trigo, eu troco minha batata pelo seu trigo. Nas sociedades menos desenvolvidas, mais arcaicas. Porém, na medida que a sociedade se complexifica, tornou-se comum eleger uma única mercadoria como um meio de troca. E aí convencionou-se desde o início os metais. Enfim, o dinheiro. Algo óbvio, algo esperado na criação de Deus. Algo que certamente é muito útil. E que, portanto, não é pecaminoso em si. Inclusive, a Bíblia fala muito a respeito do dinheiro. Existe muita sabedoria na palavra de Deus a respeito de como nós devemos lidar com o nosso dinheiro. Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver quantos conselhos de sabedoria a respeito de como nós devemos lidar com o nosso dinheiro. A Bíblia vai falar do trabalho honesto, diligente, de não sermos preguiçosos. A Bíblia vai falar da poupança. Devemos sim poupar, como a formiga que poupa, e nos momentos difíceis, no inverno, ela tem do que comer, porque ela poupou, ela manteve para si mesma. A Bíblia diz que nós devemos fugir das dívidas. É uma insensatez contrairmos dívidas. Devemos ser muito criteriosos na maneira como vamos contrair dívidas. Muitos conselhos. A Bíblia diz que nós devemos fugir das aventuras para ganhar dinheiro, da especulação, das apostas. Esse não é um meio sábio de obter dinheiro. A Bíblia fala muito a respeito de dinheiro. Mas o que eu quero dizer nessa manhã, para o meu e para o seu coração, é que acima de todo conselho de sabedoria que a Bíblia possa nos oferecer, e de fato ela nos oferece a respeito do dinheiro, a grande marca do cristão no uso do seu dinheiro é a generosidade. O cristão é generoso. Ser cristão, ser avarento, é um contrassenso. É algo que não existe na palavra de Deus. A grande marca do cristão é a sua generosidade. O dinheiro, sim, nós sabemos, ele carrega toda essa mística. O dinheiro, ele tem significado dentro de si. Nós sabemos disso. O dinheiro, ele carrega significado de status, posição, identidade, segurança, valor próprio, esperança. Questões essas que nós sabemos pelo Evangelho que nós devemos buscar do próprio Deus, do Senhor Jesus, e não do dinheiro. É por isso que o cristão, por definição, é alguém generoso. Não existe a possibilidade, e nós vamos ver na seriedade como o Senhor Jesus trata isso. Não existe a possibilidade de um avarento ser cristão, amante do dinheiro, ser cristão. Porque a marca do cristão no uso do seu dinheiro é a generosidade. Abra sua Bíblia em Lucas 16, por favor. Vamos ver essa parábola do Senhor Jesus em Lucas 16, versículos 1 até o versículo 15. Vamos perceber que o servo do Senhor Jesus, o discípulo do Senhor Jesus, é alguém generoso. O cristão é alguém generoso. Você é cristão, então você é generoso. A grande questão nessa manhã é como saber se eu sou generoso. O que é ser generoso conforme a palavra de Deus? Generoso. Generosidade é a marca do cristão no uso do seu dinheiro. Lucas 16, versículo 1 a 15. Acompanhe, por favor. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador
de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: toma sua conta, sente-se depressa, escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome sua conta, escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. O Senhor Jesus, aqui nessa parábola, deseja ensinar aos seus discípulos, ensinar a nós, a respeito da generosidade, a marca do cristão no uso do seu dinheiro. O cristão é, por definição, alguém generoso. O cristão, ele sabe que tem diante de Deus uma obrigação de ser generoso com o seu dinheiro. E aqui nesse texto eu vejo 3 esferas de obrigação que o cristão tem com o uso do seu dinheiro. A primeira esfera é a esfera da criação. O que está claro aqui nesse texto é o sentido mais evidente dessa parábola do Senhor Jesus. É que nós não somos donos do nosso dinheiro. O que está evidente aqui nessa parábola, o ensino mais claro, que nós podemos olhar e perceber logo, é que quando se refere ao dinheiro, existem 2 atores. O primeiro ator é Deus, o dono do dinheiro. O segundo ator somos nós, mordomos, administradores do dinheiro, que é de Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando nessa parábola. Ele está falando a respeito de um homem rico, e a nossa tradução aqui fala de administrador. Na verdade, era um mordomo. Era alguém muito rico, alguém com muitas posses, muitos negócios, muitas riquezas. E era comum, então, ele ter um mordomo, alguém que pudesse cuidar para ele das suas riquezas. Alguém que fosse sábio, alguém que teria debaixo de si todos os outros empregados e toda a gestão das suas riquezas. E o conceito aqui, o que o Senhor Jesus está falando claramente para nós, é isso. Nós não somos donos do nosso dinheiro. O dinheiro é uma riqueza de Deus. Foi o que Davi falou. É tudo seu, Senhor. Aqui eu vejo o Senhor expandindo o seu reino. Aqui eu vejo o Senhor manifestando, dirigindo o seu reino na história. Quem somos nós? Nós não estamos fazendo nada. A gente está dando da sua própria mão. Ou seja, a gente não está dando nada, é o Senhor que é o dono, é o Senhor que é o rei, é o Senhor que faz todas as coisas.
Este é o conceito bíblico desde o início da criação, desde Gênesis. Quando o Senhor Deus cria o ser humano, o Senhor Deus dá essa ordem para o ser humano: dominem sobre a terra, exerçam domínio sobre a terra. O Senhor Deus, que é o dono de todas as coisas, Ele é o criador de todas as coisas, mas Ele confia a nós o domínio. Ontem o doutor Marcos Eberlin, ele estava aqui e ele citou várias vezes o Salmo 115, versículo 16. Os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. É isso que o Senhor Deus fez em Gênesis. Ele nos confia o domínio da sua criação. E como que nós dominamos a criação? De duas maneiras. Através do nosso conhecimento, do nosso trabalho, nós manuseamos a criação de Deus, e através do dinheiro. O dinheiro significa o quanto da criação Deus confiou a mim e a você. Isso é o dinheiro. O dinheiro em si mesmo não é nada. É um pedaço de papel. Aliás, hoje menos ainda. Já não existe nem mais o dinheiro em realidade física. O que é o dinheiro? Não é nada. O dinheiro, ele significa o quanto, qual parte dessa criação eu tenho direito sobre ela. É isso. Tanto que nós sabemos, se a economia vai mal, se a produção de uma nação vai mal, o dinheiro perde o seu valor. Não é o que está acontecendo no Brasil hoje, o dólar aumentando cada vez mais. Por quê? Porque a economia não tem produção, não tem realidade. O dinheiro não é nada. A inflação vem, o dinheiro perde o valor. Por quê? Porque o dinheiro é simplesmente uma manifestação monetária de algo palpável, físico, uma riqueza real, a criação. Eu sei que isso pode estar parecendo muito complexo, mas essa é a realidade nas Escrituras. A cada um de nós, o Senhor nos constitui como administradores da criação que é dele. Cada um de nós temos maior ou menor poder na sua criação. O Senhor confia a cada um de nós. Quem são os grandes poderosos deste mundo? Quem é que está de fato definindo o curso deste mundo? Justamente nesse par, técnicas, trabalho, tecnologia, riqueza. Eu sou definido, você é definido, a sua vida, pelos poderosos. Quem são os mais ricos deste mundo? Elon Musk, Bezos, Zuckerberg. Eles estão decidindo para onde esse mundo vai. Você pode dizer: eu não quero mais isso. Estou fora. Não quero mais celular, não aguento mais isso. Eu queria fazer isso. Confesso que eu gostaria muito. Mas eu não posso. Os grandes poderosos deste mundo, você percebe que eles definem até mesmo como nós vamos nos relacionar, trabalhar, viver, produzir. Eles são os verdadeiros poderosos. Não tem como nós fugirmos disso. O Senhor Deus confia uma parcela maior ou menor da autoridade sobre a sua criação, não de maneira igualitária. Quando o Senhor Deus diz dominem, Ele divide esse domínio como Ele quer na sua sabedoria, dando uma parte para cada um dos homens, das suas imagens, semelhança neste mundo. Isso é o conceito de mordomia, a doutrina da mordomia. E aqui o Senhor Jesus está falando que um administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Ele foi acusado de estar esbanjando os seus bens. Não significa aqui, nessa palavra, nesse verbo, que ele estava roubando, que ele estava sendo desonesto. Significa que ele estava sendo irresponsável, que ele não estava administrando com zelo, com cuidado. E assim, esse senhor rico, ele estava perdendo os seus ganhos, não por roubo, mas porque ele estava sendo negligente.
ele era um mordomo negligente, ele era um administrador negligente. Esse é o sentido dessa parábola, essa é a premissa dessa parábola. A doutrina da mordomia. É isso que significa, o nosso dinheiro, ele representa uma parcela de autoridade que o Senhor Deus nos confia sobre a criação e nós vamos prestar contas diante dele, se nós somos negligentes ou responsáveis com aquilo que ele nos confiou, cuidando da sua criação. Eu sei que quando nós falamos de cuidado da criação hoje em dia, precisamos cuidar da criação. Nós pensamos nas baleias, no clima, no meio ambiente. Mas a grande ênfase das Escrituras, no cuidado com a criação, no uso do nosso dinheiro, é cuidar do nosso próximo, é cuidar do nosso semelhante, é estar atento à necessidade do próximo. No Novo Testamento nós vemos isso, na ética do trabalho do Novo Testamento. 2 Tessalonicenses 3, 12 e 13, quando Paulo está falando, eu exorto que cada um trabalhe tranquilamente e coma do seu pão. E ele diz no versículo 13, e vocês, irmãos, não se esqueçam de fazer o bem. Quando ele fala em Efésios 4, 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é útil para quê? Para que tenha com que acudir o necessitado. É isso que nós vemos sempre no Novo Testamento, o dinheiro. Cuidar das nossas necessidades, sim. Não sermos parasitas, não sermos preguiçosos. Lidarmos com as nossas próprias necessidades através do nosso trabalho, mas estarmos também sempre atentos às necessidades do nosso próximo. Isso é cuidado com a criação, isso é generosidade. Se você quer abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 15, quando Moisés está falando a respeito dos dízimos, veja a ética do dinheiro, a generosidade, por exemplo, aqui nos dízimos. E em Deuteronômio 15, 14, ele falando que os dízimos iriam ajudar o estrangeiro, os pobres, as viúvas. Versículo 4, assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Literalmente, não haverá pobre algum no meio de Israel, se vocês forem generosos. Não haverá pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, lhes está dando como herança para dela tomar posse. Ele os abençoará ricamente. Gênesis 15, 4. E no Deuteronômio 15, 4. Deuteronômio 15, 11. Sempre haverá pobres na terra. Não deverá haver, mas versículo 11. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da terra. Vê a ética de Israel do Antigo Testamento. Um israelita, ele deveria sempre estar atento à necessidade do próximo, do seu irmão, fazendo a sua parte. Meus irmãos, eu sei que isso muitas vezes passa desapercebido, mas este sempre foi o modo missionário desde o livro de Atos. Quando você vê no capítulo 11 o Senhor Deus chamando o apóstolo Paulo, o Espírito Santo ali chama Paulo e Barnabé, eles eram líderes, pastores na igreja de Antioquia, e eles vão para uma viagem missionária. Logo ali aparece um profeta chamado Ágabo. E Ágabo fala, haverá uma grande fome em Jerusalém. E aí, claro, a ênfase do ministério de Paulo sempre foi pregar o evangelho. Ponto, é isso. Mas o que nós percebemos, Paulo fala isso em Gálatas, eu sempre me lembrei dos pobres. A gente vê Paulo, por exemplo, lá em 2 Coríntios 8, falando, Corinto, todo mundo está levantando uma oferta. Vocês estão muito mão de vaca. Abra o coração, abra uma oferta. A igreja está precisando, Jerusalém está precisando. Ágabo diz isso, ó, vai vir uma fome nos dias do imperador Cláudio. Todo o ministério de Paulo, ele arrecadava essas ofertas. Quando Paulo chega a Roma, em Atos 24... Paulo chega a Jerusalém em Atos 24 e acaba sendo preso. Paulo está trazendo essas ofertas
para a igreja necessitada. Um historiador, Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador cristão, século 3 e 4 depois de Cristo, o que nós sabemos da igreja dos primeiros séculos, devemos a Eusébio. Ele fala a respeito dessa fome. Olha o que ele diz, essa fome nos dias de Cláudio. Ele diz: em parte alguma achava-se trigo. Então as casas eram invadidas e completamente devastadas. Se houvesse trigo, maltratavam-se os moradores por terem negado. Se não houvesse trigo, eles eram torturados, sob o pretexto de haverem cuidadosamente escondido. O sinal de terem ou não terem trigo era o corpo desses infelizes. Os que ainda estavam de pé pareciam estar fartos. E os já esgotados eram deixados sossegados, porque não era razoável matar os que já morriam à míngua. E aí ele vai narrando como se deu essa fome, que Paulo, a gente não tem tanta essa noção lendo, e Paulo estava buscando suprir a necessidade, ele estava atento à necessidade dos irmãos, da igreja em Jerusalém, tamanha fome. Meus irmãos, o que eu estou tentando dizer? E honestamente, tentei retornar até desde a doutrina da criação, porque eu sei que o nosso coração muitas vezes é um pouco endurecido para essa verdade. A verdade de que, desde o princípio, faz parte da ética cristã, da doutrina bíblica, a generosidade, estar atento, cuidadoso com o nosso próximo, sobretudo com os mais pobres. Isso é bíblico. Isso sempre foi uma marca da igreja. Isso sempre foi uma marca dos filhos de Deus. E quanto mais hoje em dia nós não temos desculpas para não sermos generosos. Nós temos tanta informação, nós temos tanta condição. Eu me lembro sempre e indico a organização Portas Abertas. Nós podemos conhecer as necessidades dos nossos irmãos por todo o mundo. Irmãos que estão sofrendo, que perderam tudo por causa do Evangelho, por crerem no Senhor Jesus, passam por privações, passam por necessidades. Nós podemos conhecer, nós não temos desculpas. Nós podemos conhecer na nossa comunidade a necessidade uns dos outros. Nós temos na nossa igreja organizações que cuidam dos mais necessitados. Nós podemos conhecer, basta estarmos atentos, basta querermos, basta estarmos menos centrados em nós mesmos. É só isso. Nós não temos desculpas. Imagina o esforço do apóstolo Paulo diante da profecia de Ágabo. Existe uma igreja que está para sofrer, vai ser uma fome terrível. A gente precisa ajudá-lo. Todo o esforço que ele fez, toda a igreja de todos os lugares daquele tempo se mobilizaram. Hoje, muito mais, nós não temos desculpas para não sermos generosos, para não estarmos atentos, para não estarmos fazendo algo, porque é nossa obrigação. É nossa obrigação. O Senhor Deus vai suprir o necessitado, vai. Como? Através de nós. É nossa obrigação. É isso que o Senhor Jesus está. Nós somos mordomos. A riqueza é dele. Ele confia a nós, porque nós precisamos cuidar da sua criação. Precisamos cuidar do próximo, conforme a vontade dele. Ele vai cuidar. O Senhor Deus poderia pregar o evangelho para o mundo inteiro através de anjos? Poderia. Mas ele escolheu nós. De maneira semelhante, o cuidado de Deus. Nós somos mordomos, administradores. Nós precisamos cuidar e nós seremos cobrados. É nossa obrigação. E mais uma vez, o que eu estou tentando
afirmar aqui, e que o Senhor use as minhas palavras para convencer os nossos corações, que desde o início da história da igreja, essa sempre foi uma marca do povo de Deus: a generosidade, jamais a avareza. Cuidado com a criação, cuidado com os necessitados, mas em segundo lugar, cuidado com o reino de Deus. Seremos cobrados, é a nossa obrigação sustentarmos o reino de Deus, a proclamação do Evangelho, com o nosso dinheiro. Seremos cobrados. O que está mais claro que isso? O Senhor Jesus, quando diz, usem os dinheiros, o dinheiro, ele diz literalmente, do mamão injusto, o dinheiro desse mundo, o dinheiro das riquezas injustas, para quê? Para fazerem amigos. Amigos que os recebam nas mansões celestiais. O que o Senhor Jesus está falando? Da proclamação do Evangelho. Usar o dinheiro em prol da proclamação do Evangelho. É nossa responsabilidade. É nosso papel. Ele continua aqui a parábola. O administrador então começa a pensar: meu senhor está me despedindo, o que eu vou fazer? Trabalhar no campo, cavar, não tenho força, não é para mim. Mendigar, Deus me livre, tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Tenho um plano. Eu vou ficar sem emprego, mas eu vou conquistar amigos. Quando eu já não tiver mais uma ocupação, esses amigos vão me receber, eles vão cuidar de mim nas suas casas. Eles vão fazer algo por mim. E aí o que esse mordomo faz? Ele começa a usar de fraude. E aí sim, um mordomo fraudulento, desonesto, ele ganha o favor, ele ganha a amizade de pessoas desonestas. Ele pergunta: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes, vai, escreve 50. Né? Versículo 7, quanto que você deve? 100 tonéis de trigo, toma aqui, escreva 80. E aí, meus irmãos, surpreendentemente, o Senhor Jesus diz que o homem rico, o senhor daquela casa, elogia o administrador em sua desonestidade. O que está acontecendo? Como que o Senhor Jesus, o que ele está querendo ensinar aqui? Mas nós vemos aqui que ele não está elogiando a desonestidade. Ele está elogiando a capacidade que este homem teve de fazer amigos com o dinheiro do seu senhor. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente ou prudentemente, pois os filhos deste mundo são mais astutos, mais prudentes no trato entre si, literalmente, na sua própria geração ou na sua própria descendência. É isso que Jesus está falando. Eles são mais prudentes no trato entre si, na sua geração, na sua descendência, do que os filhos da luz. E não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã, que esse mundo lida. Nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Eu quero estar sempre da pessoa certa, sempre perto da pessoa certa. Eu tenho os favores para fazer, não é para qualquer tipo de pessoa. Eu sei que com esse aqui eu não posso falhar. Amanhã eu posso precisar e ele tem muito a que contribuir para a minha segurança. Então é isso que o Senhor Jesus está falando. Os filhos desse mundo, de acordo com a sua própria lógica, de acordo com a sua própria visão, eles têm muita sabedoria no uso do seu dinheiro. Quem dera que os filhos da luz tivessem a mesma sabedoria, a mesma visão, não na sua própria era, na sua própria descendência, mas de acordo com o seu próprio mundo, de acordo com a sua esperança. Não usassem o seu dinheiro conforme os favores, a esperança, a segurança deste mundo, mas usem o seu dinheiro sabendo que a nossa segurança está na pátria eterna, está no reino de Deus. É isso que ele diz, usem, é isso que o Senhor Jesus está dizendo, usem a sua riqueza, a riqueza desse mundo ímpio, a riqueza do mamão injusto, para ganhar amigos, de forma que, quando essa riqueza acabar, esses amigos os recebam na sua
nas suas mansões celestiais. Faz sentido para as pessoas deste mundo ímpio. Faz sentido para os incrédulos lidarem dessa forma com seu dinheiro. Os favores certos, o networking, eu estou perto das pessoas certas, eu estou perto das melhores oportunidades, eu posso me beneficiar. Opa, essa pessoa me adicionou na rede social, eu vou até limpar essas fotos para me apresentar melhor para ela, e com esse aqui, faz sentido, essa é a segurança deste mundo, essa é a esperança deste mundo. E o administrador fala, Jesus fala, é isso, de acordo com a sua esperança, eles são sábios, eles fazem tudo certinho. Os filhos da luz não têm essa mesma sabedoria. Sabendo que nós temos uma pátria superior, sabendo que nós temos uma verdadeira mansão celestial, apoiamos muito da nossa segurança, da nossa dependência nas coisas deste mundo. Não. Usem o dinheiro para fazer amigos que os recebam nas mansões celestiais. Usem o dinheiro para a proclamação do Evangelho. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso maior investimento. E aqui, meu irmão, que certamente a implicação mais clara, mais lógica, é o ofertar na igreja. É o dízimo. É o sustento da obra do Senhor. E mais uma vez, meu irmão, não tem nada de diferente do que a gente vê no Novo Testamento, desde Atos 2. Quando a igreja surgiu em Atos 2, nós vemos ali os irmãos sustentando a igreja com tremenda generosidade, com tamanha generosidade. E sempre foi assim. E essa é a nossa obrigação. E a obra de Deus não pode sofrer por causa da minha falta de generosidade, por causa da sua falta de generosidade. É nossa obrigação sermos generosos com o reino de Deus. O cristão é generoso. Não é possível. Hoje qualquer brasileiro de classe média está informado a respeito de finanças, sabe, ou pelo menos tem uma noção como é que está a Selic, quanto que eu posso ganhar na renda fixa, um pouquinho mais na variável. Todo mundo tem tanta informação. A gente sabe disso. E ok. Bênção. Tudo bem. Mas nós seremos culpados diante do Senhor. Tão atentos, tão sábios, tão dedicados na riqueza deste mundo e alheios quanto ao reino de Deus. Ingênuos. Não é possível. É vibrar pelo reino de Deus. É chegar aqui na sexta-feira à noite e ver tantas vidas, tantas vidinhas sendo alcançadas, recebendo o Evangelho, sábado, domingo, as crianças, nós, e não entender. E eu quero participar disso. Eu quero sustentar isso. E o reino de Deus se expandindo ao redor do mundo. Eu quero fazer parte disso. Eu quero contribuir com isso. É paixão pelo reino de Deus. É vontade de ver o reino de Deus se expandir. Não é possível que eu seja tão ingênuo, vendo, participando e sempre fingindo que não custa nada. Deus proverá através de mim, de você. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Essa é a nossa obrigação e seremos cobrados. Sermos generosos em prol da proclamação do Evangelho. Inclusive, a Bíblia fala em Romanos 12:8 do dom de contribuição. A gente fala muito dom de língua, dom de profecia, dom de contribuição.
aquele que contribui, contribua com generosidade. Todos nós temos que contribuir, certamente. E o Senhor Deus certamente capacitará alguns com esse dom. Contribuirão ainda mais. Sustentar a obra de Deus. Investir na proclamação do Evangelho. Esse é o foco de qualquer discípulo do Senhor Jesus. Sermos generosos com o reino de Deus, pois seremos cobrados. E por último, a generosidade, ela faz bem para a nossa própria alma. Para a nossa própria alma. A generosidade, e aqui na conclusão do Senhor Jesus, é onde a conversa fica mais séria. O Senhor Jesus está deixando claro que o dinheiro é sim um instrumento de provação da nossa fé. O dinheiro é sim um instrumento de provação a respeito de onde está o meu e o seu coração. Veja se não é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. E aí ele está fazendo todo esse contraste, pouco, muito, a partir do versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E aí ele está nos mostrando, a riqueza desse mundo é o pouco. Por mais rico que eu e você, que nós possamos ser, não se compara com a riqueza eterna, com a herança eterna. E o Senhor Jesus está dizendo então que a maneira como nós lidamos com as riquezas terrenas, veja se não é isso que ele está dizendo, mostra se nós estamos dignos de lidar com a herança eterna. Se vocês não forem dignos de confiança, de lidar com as riquezas deste mundo ímpio, o mamon ímpio, parece que o Senhor Jesus está querendo dizer que o dinheiro nesse mundo está sempre envolvido em idolatria. O mamon ímpio, o versículo 13, não pode servir a Deus e ao dinheiro, literalmente não pode servir a Deus e a mamon, não sejam idólatras com o dinheiro. Se vocês não forem dignos de lidar com essa riqueza, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? É uma pergunta retórica. Vocês não receberão a verdadeira riqueza. A avareza demonstra um coração carnal, um coração não regenerado. Está clara a resposta aqui. Quem lhes confiará? Ninguém. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, não é seu. O dinheiro nosso não é nosso. Nós somos mordomos. Quem lhes confiará? Quem lhes dará o que é de vocês, nossa herança eterna? Quem? Ninguém. O dinheiro se torna aqui um instrumento de provação da nossa fé. Por isso que o Senhor Jesus diz, é impossível. O alerta está claro. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Quem é avarento não serve a Deus. Ponto. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí os fariseus que amavam o dinheiro, que eram avarentos, essa palavra às vezes é traduzida por avarento, ganancioso, mas é literalmente isso. Amante do dinheiro. É a mesma palavra que Paulo usa em 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a mesma palavra. E aí os fariseus eram esses, os que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ridicularizavam o Senhor Jesus, tentando menosprezar o seu ensino, porque tocou com eles, tocou no coração deles, mexeu com o ídolo. E aí, o Senhor Jesus responde, vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens. É fácil justificar a si mesmo aos olhos dos homens. Avarentos, gananciosos como vocês, que aplaudem vocês. Eles desejam as mesmas coisas, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor, aquilo que é exaltado diante dos homens, é abominável, é detestável aos olhos de Deus. A avareza demonstra um coração carnal.
A generosidade demonstra um coração regenerado, um coração espiritual. E isso, meus irmãos, independentemente do quanto nós temos. Eu me lembro de uma história que um professor meu, não do seminário, na época eu estava estudando no Rio de Janeiro, na universidade, e ele falando de uma história, uma pesquisa etnográfica, antropológica, ele fazendo numa favela, uma pesquisa numa favela. E ele queria, o objetivo da sua pesquisa era traçar o perfil dos serviços do Estado, como chegavam os serviços do Estado naquela favela. E aí ele tinha que fazer uma pesquisa qualitativa, fazer perguntas para os moradores. E ele chegou numa casa de uma senhora, e segundo o relato dele, era a pobreza ali, na frente dele. Uma senhora pobre, barraco de madeira, filho presidiário, sem marido, a pobreza na frente dele. E ele pensando, ele diz, montando ali um método dele, ele achou muito indigno, perguntar, o que o governo tinha que fazer por você? Então, muito indigno, assim. E ele bolou uma pergunta, ele falou, o que a senhora acha que o governo deveria fazer pelos pobres? Fez essa pergunta para ela. O que a senhora acha que o governo deveria fazer pelos pobres? Diz ele que aquela mulher olhou para ele e falou, olha, eu sempre ajudo os pobres. Foi um tapa. Porque é uma questão do coração. Não sei se aquela senhora era cristã, ele não... Provavelmente até sim, né? E, inclusive, não é algo que nós prestamos conta para pastor, para a igreja. Porque às vezes a gente quer aquela lei. Eu quero a lei para saber que eu segui a lei e eu estou certinho. É algo do coração diante de Deus. Cada um de nós precisa lidar diante de Deus. Senhor, me ajude a ser verdadeiramente generoso diante de Deus. Com o que eu tenho, com o que o Senhor tem me confiado. Eu sei que o Senhor me ordena o cuidado com as minhas necessidades, da minha família, com o que é meu. Eu sei disso. Mas, Senhor, eu sei que o seu reino não se esgota em mim. Eu sei que eu preciso ser generoso com o próximo, com o reino de Deus. Eu preciso olhar para além de mim. É cada um de nós respondendo ao Senhor na nossa consciência. Não é a igreja, a pastor, não existe esse tipo de coerção. Não. É a palavra de Deus reinando no meu e no seu coração. O que o Senhor Jesus deixa claro é que o cristão, ele é alguém financeiramente generoso. O cristão é generoso. É simples de entender. E às vezes tão difícil de praticar. E por isso precisamos tanto da graça do nosso Senhor Jesus. Vamos orar.